Sua jornada de fé acaba de começar. Um novo caminho está sendo aberto para você. Cada passo, uma oportunidade de crescimento e descoberta na palavra. Seja bem-vindo ao Connect INIC. Aqui te conectamos em Jesus, na palavra e na INIC. Vamos lá, meus queridos. Nós iremos falar um pouquinho agora da origem da Igreja do Nazareno, quando ela foi fundada e seus fundadores, como a Igreja do Nazareno foi tomando corpo, foi se formando. A Igreja do Nazareno foi fundada em Los Angeles no ano de 1895 por Phineas Bresee, Joseph Whitney e outras 100 pessoas, leigos e ministros. Falando sobre leigos e ministros, este é um termo do qual nós ouviremos ao longo aí das nossas aulas. São termos muito utilizados dentro do contexto da Igreja do Nazareno. E vou explicar para vocês. Muito simples. Ministros são todos os pastores ordenados. Nós temos pastores em ascensão, temos estudantes seminaristas, que são pessoas ali que estão almejando o pastorado. Essas pessoas elas passam um tempo ali sendo avaliadas, trabalhando como pastores auxiliares em suas igrejas locais e só após alguns anos essas pessoas realmente adquirem a licença definitiva da Igreja do Nazareno. Então essas pessoas elas são consideradas os ministros da Igreja do Nazareno, seja ela um pastor sênior ou seja ela pastores auxiliares. E os leigos? Quem são os leigos? Os leigos somos todos nós, os membros da Igreja do Nazareno. Todas as pessoas que fazem parte, que compõem a Igreja do Nazareno. Então, neste momento, em 1895, nessa reunião, tinha pessoas, pastores, ministros da Igreja, como tinham outras pessoas que também já frequentavam os leigos ali, os membros da Igreja. E foi neste momento, nesta reunião com essas pessoas, em que a Igreja do Nazareno foi fundada. A base da nossa igreja, a Igreja do Nazareno, ela vem do reavivamento de John Wesley e Charles Wesley. Esse reavivamento que aconteceu no século XVIII na Grã-Bretanha. A base da nossa doutrina da Igreja do Nazareno, nós temos uma doutrina armínio-wesleyana. Armínio no que diz respeito à salvação, wesleyana no que diz respeito à nossa santidade. Esse reavivamento é o que deu ali início para a formação da Igreja do Nazareno. As pessoas que se reuniram para a formação da Igreja do Nazareno, elas começaram a ter um mesmo alinhamento, e esse alinhamento se dá através do reavivamento de John Wesley. A nossa igreja é uma junção de igrejas. Nós não somos a divisão de igrejas, nós somos a junção. Eu vou falar um pouco para vocês da linha do tempo da Igreja do Nazareno, mas quando vocês tiverem acesso ao manual da Igreja do Nazareno, vocês vão ver uma breve história ali, bem detalhada, sobre as igrejas que se aderiram a este movimento de santidade de John Wesley. Então, nós nos orgulhamos em falar que em algum momento algumas pessoas se reuniram motivadas por este reavivamento de santidade e outras igrejas começaram a se alinhar junto com a Igreja do Nazareno, como eu acabei de dizer para vocês agora há pouco, por Phineas Bresee e Joseph Whitney. Essas igrejas já formadas, igrejas que já estavam ali organizadas, elas começaram a ter este alinhamento de visão de santidade, ok? Vou falar com vocês um pouco sobre a linha do tempo. Acompanhe aí. Em 1895, como eu disse há pouco, houve a organização da Igreja do Nazareno em Los Angeles, por Phineas Bresee e Joseph Whitney. Em 1907, a Igreja do Nazareno se une na primeira Assembleia, junto com a União da Associação das Igrejas Pentecostais da América. E elas passam a assumir o nome Igreja Pentecostal do Nazareno. No decorrer dos anos, houve várias junções,
como eu disse para vocês agora há pouco. Em 1919, houve uma mudança no nome da Igreja do Nazareno, devido ao novo significado do termo pentecostal. Então, em 1919, a Igreja Pentecostal do Nazareno volta a ser chamada Igreja do Nazareno. Em 1958, nós tivemos a chegada da Igreja do Nazareno aqui no Brasil, mais precisamente na cidade de Campinas. Olha que interessante que eu vou passar para vocês agora, vocês devem estar acompanhando aí. Nós temos duas datas aí. 1958 foi quando a igreja chegou em Campinas e ela começou a ter cultos ali. Porém, apenas um ano depois, só um ano depois, em 1959, a igreja foi oficialmente organizada. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a chegada da igreja e uma igreja organizada. Mas antes, olha aí, 1996, a Igreja do Nazareno chega em Itatiba e o ponto de pregação da Igreja do Nazareno em Itatiba foi na casa dos irmãos Richard e Gilma de Palma. Em 1999, a Igreja de Itatiba ela foi oficialmente organizada. Viu que temos uma lacuna aí de 3 anos e por 3 anos a Igreja do Nazareno aqui em Itatiba ela aconteceu em lares, ela aconteceu através de pequenos grupos ali, até que essa igreja fosse realmente oficializada. Quando nós colocamos duas datas assim, e o termo de uma igreja oficialmente organizada, ela se dá da seguinte forma. Eu acabei de dizer para vocês que em 1996 a igreja chegou. Eu acabei de dizer para vocês agora há pouco que em 1996 a igreja chegou em Itatiba, na casa de alguns irmãos que nós chamamos ponto de pregação. Isso acontece por um determinado tempo, não existe um tempo para isso, só existe a expansão natural da igreja. Quando essa igreja, esses irmãos começam a expandir, quando se tem um local próprio, quando a igreja tem vida própria, então ela passa a ser uma igreja organizada. Vou falar um pouquinho mais à frente para vocês sobre o governo, sobre a administração local, como que funciona essa organização das igrejas do Nazareno. Bom, queridos, aqui foram datas, vocês acompanharam aí no slide algumas datas assim mais importantes da fundação da Igreja do Nazareno, da chegada da Igreja do Nazareno no Brasil e da chegada da Igreja do Nazareno em Itatiba. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o governo mundial. Como funciona o governo da Igreja do Nazareno? Em outras palavras, como funciona a sua administração? Vamos lá. A Igreja do Nazareno, ela é dividida em regiões. Nós temos 5 continentes, porém a Igreja do Nazareno fez algumas divisões e nós estamos divididos em 6 regiões espalhadas pelo mundo. Acompanhe aí comigo. Região: Estados Unidos e Canadá. Segunda região: África. Terceira: Ásia-Pacífico. Eurásia, olha que nome interessante. Parte da Europa e parte da Ásia. Ela contempla ali alguns países ali, né, desses 2 continentes. Mesoamérica, que interessante essa região. Mesoamérica, América Central e várias ilhas ali daquela região. E América do Sul, que é a nossa região. Vou trazer alguns dados aqui para vocês entenderem um pouquinho do tamanho, da expansão da Igreja do Nazareno pelo mundo. Olha esses dados aí. Nós estamos espalhados, como disse agora há pouco, nos 5 continentes, com aproximadamente 2,5 milhões de nazarenos e aproximadamente 30 mil igrejas espalhadas pelo mundo. E não para por aí, porque nós continuamos em expansão. Com certeza, o dia que vocês estiverem vendo esse vídeo, esses números serão maiores. Explicado para vocês as 6 regiões espalhadas pelo mundo, agora eu vou falar um pouquinho para vocês do governo. Como que funciona essa hierarquia administrativa da Igreja do Nazareno? Vamos lá. Nós estamos na INIC. A INIC nós chamamos de uma igreja local.
Junto com a INIC, nós podemos ter outras igrejas locais aqui em Itatiba, por exemplo, como nós temos a Igreja do Nazareno em Nações. Outras cidades maiores do que a nossa têm várias outras igrejas. A união dessas igrejas no interior de São Paulo, em torno da cidade de Campinas, ela constitui a igreja distrital. A igreja distrital nada mais é do que uma igreja que organiza, que administra, que dá suporte a todas as igrejas locais. Um nível acima da igreja distrital, nós temos a igreja global, que está nos Estados Unidos, que é onde acontecem as Assembleias Gerais a cada 4 anos. Então, de uma forma bem resumida, essa é a hierarquia do governo da Igreja do Nazareno. Prestem atenção, eu falei da Igreja do Nazareno de Itatiba, falei das igrejas que compõem o Distrito São Paulo para formar a Igreja Distrital. Porém, nós temos uma cidade ao nosso lado, uma grande metrópole, Campinas. Só a Igreja de Campinas, ela com suas igrejas locais, ela também tem a sua igreja distrital focada em Campinas. E isso se dá pelo número de igrejas. Um dia nós pertencíamos ao distrito de Campinas, até que a expansão foi tão grande, glórias a Deus por isso, e nós atingimos números necessários de igrejas para que fosse aberto aí um novo distrito. De igual forma, é espalhada pelo Brasil inteiro. Por exemplo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Espírito Santo, aqui em São Paulo mesmo, nós temos a Baixada Santista, que é outro distrito, São Paulo capital. Então, vocês podem perceber que, independente da região, o governo ele é o mesmo. Igreja local, distrito que compõe as igrejas daquela região, que responde para a igreja mundial que fica nos Estados Unidos. Ok, pessoal, este é um panorama bem resumido aí para vocês sobre a origem da Igreja do Nazareno e sobre o seu governo. Lembre que este momento, esta videoaula, é para conectar vocês à Igreja do Nazareno. Mais conteúdos, mais informações, vocês conseguem com material diversos. Por exemplo, que vocês querem aprender um pouquinho mais sobre a história da Igreja do Nazareno, eu tenho para apresentar para vocês o Manual da Igreja do Nazareno. Bom, pessoal, é isso aí. De uma forma bem resumida, eu apresentei para vocês aí a origem da Igreja do Nazareno, o governo mundial da Igreja do Nazareno. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o governo da igreja local. Acompanhe aí comigo essa explicaçãozinha aí.